Meus irmãos e amigos do Ministério Nova Vida, é um motivo de alegria estarmos novamente com você, compartilhando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra dos profetas de Deus, que anunciam a bondade e o amor de Deus para as nossas vidas. Quero chamá-lo para abrir a sua Bíblia nessa hora, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, quando vamos encontrar a oração deste homem de Deus que viu o mal acontecendo, mas entendeu que Deus é poderoso para reverter todo o caos, toda desgraça, todo o mal que o homem plantou e está colhendo, mas Deus é poderoso em sua misericórdia e em seu amor para fazer mudar os tempos e as estações. Assim nós lemos a partir do versículo 2. Ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossos dias. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Este é o clamor que estava no coração do profeta. Esta é a oração que precisamos desenvolver neste tempo. Entender que há um tempo difícil. Entender que há um Deus todo-poderoso, de amor e de misericórdia, que pode vir em socorro daqueles que o buscam, que virá para socorrer aqueles que lhe amam, que virá para todo aquele que o invocar, porque não deixará nenhum daqueles que por ele clamam com o coração sincero, com o coração purificado da injustiça, com o coração devotado a glorificar o seu nome. Deus não deixará em vão o seu chamado e a sua oração. Sim, quando lemos as Escrituras, nós nos animamos com tantas demonstrações do poder de Deus. Quantas histórias, testemunhos tremendos que nós lemos de como Deus tirou o seu povo do Egito, como ele o conduziu por um caminho de deserto, como ele fez brotar água da rocha, como ele fez cair pão do céu, como ele fez um mar inteiro se abrir. E enquanto o seu povo passou, são e salvo, a pés enxutos pelo meio do mar aberto, logo após os seus inimigos, por esse mesmo caminho, foram tragados pelas ondas do próprio mar, foram envolvidos por aquele mar. O caminho da salvação do povo de Deus foi o caminho da destruição dos inimigos de Deus. Vemos as histórias por toda a Bíblia de homens que creram, que fecharam a boca de leões, de homens que crendo enfrentaram o fogo sem ser queimados. Temos a história de profetas que caminharam em meio à fome, tendo sustento através das aves do céu. Vemos as histórias de milagres, de Deus fazendo multiplicar o pouco que a viúva tinha para que ela não faltasse e não morresse. Temos histórias e testemunhos os mais diferentes dentro das Escrituras, de como Deus é poderoso para salvar. Deus não depende do homem, Deus não depende da força, Deus espera um coração sincero. Deus espera o coração que se volta para Ele. E quando estendemos as mãos e clamamos ao Senhor, é como o profeta estava nos dizendo aqui.
Eu sei que tu tens feito coisas tremendas. Eu tenho ouvido as histórias dos livramentos da tua salvação. Então essa agora é a minha oração. Senhor, vem fazer de novo nos nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Vem fazer conhecido nos nossos dias, Senhor, a tua grandeza. Porque nos nossos dias, muito mais do que nos dias de Abacuque, talvez, as pessoas estão enfadadas com a ideia de Deus. As pessoas estão enfadadas com a Bíblia. As pessoas estão enfadadas com a igreja. Porque com seu próprio braço o homem aprendeu a adquirir riquezas. O homem aprendeu a construir castelos. O homem desenvolveu maneiras de se autopromover e ele se centralizou na sua existência, dizendo assim que não precisa de Deus. E hoje é assim que vive a nossa sociedade. Os jovens são doutrinados a não crer em Deus. Criaram-se tantas fantasias e se envolveram em tantas criações da ciência, idolatrada ciência, que colocaram Deus para fora de suas vidas. Nós vivemos dias não só de uma pandemia, nós vivemos dias não só de uma crise econômica, nós vivemos dias de uma crise espiritual, porque o homem não conhece a Deus, porque o homem não quer conhecer a Deus. E precisamos clamar para que Deus volte a manifestar a sua grandeza de uma forma que a nossa geração, aqueles que estão vendo esses tempos difíceis, possam reconhecer que há um Deus soberano e clamar pelo socorro e pela sua salvação e clamar por sua redenção, como disse o profeta Abacuque no capítulo 3 e o versículo 3, ainda que estejas irado, Senhor, lembra-te da tua imensa misericórdia. A nossa sociedade não merece, não busca, não quer, mas nós temos um Deus misericordioso, que pelo clamor do profeta nos dias de Abacuque, pelo clamor da igreja hoje, pelo clamor daqueles que o amam, pode vir para se mostrar de novo. Pode vir para se tornar conhecido, fazer obras maravilhosas de salvação, de redenção, de manifestação do seu poder, para que a nossa geração possa novamente, sendo tocada pelo seu Espírito Santo, vendo as manifestações do Espírito de Deus sobre a igreja, desejar conhecer a Deus. O nosso tempo é preciso experimentarmos o fogo do Espírito, o batismo do Espírito, nos levantando incendiados como tochas vivas de amor, de coragem, de paixão pelo Evangelho de Jesus Cristo, para tocar as multidões que nem sequer mais querem a Deus. Não é o fato de não conhecer, é o fato de ter ouvido, mas não terem crido e continuarem rejeitando até mesmo a possibilidade. Como Abacuque, nós precisamos clamar nesses dias, Senhor, temos ouvido, temos lido nas Escrituras, temos vivido nas nossas próprias famílias, na nossa própria congregação, os teus milagres. Mas, Senhor, torna mais manifesto o teu poder, com o teu poder, o teu amor, para que os homens possam ver a tua grandeza nas nossas vidas. Não nos vê, mas vê que o Senhor é Deus, que o Senhor é presente, que o Senhor não está distante, que o Senhor não está esquecido, mesmo, Senhor, na tua ira. Lembra-te da misericórdia.
Quantas coisas temos feito, nós como igreja, eles como mundo, para desagradar a Deus. Quanta provocação ao seu coração amoroso, quanta rejeição Deus sofre, quantas blasfêmias, quantas zombarias contra o Senhor Jesus Cristo, quantos pecados ocultos, quantos ídolos se levantam, não só nas paredes, mas dentro dos corações. É claro que Deus tem sido provocado pela iniquidade, pela imundícia, pela violência, pela hipocrisia da religião. Como Deus tem sido provocado e o seu coração, mesmo sendo um coração amoroso, é também um coração de justiça. Mas se é chegado o tempo do juízo por conta da iniquidade, aqui está um clamor que nós podemos levantar. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Tenha misericórdia dessa geração que foi ensinada e educada na hipocrisia da religião. Tenha misericórdia dessa geração que foi instruída em ideologias humanistas, que cresceu entendendo, aprendendo que o homem era o centro do universo. Tenha misericórdia dessa geração que vive para se locupletar, dessa geração que aprendeu a viver na mentira como sendo uma forma de viver prosperamente. Tenha misericórdia, Senhor, dessa geração que cresceu em meio a uma ciência usurpadora da tua glória, Senhor. Tenha misericórdia dessa geração que vê em tantos escândalos religiosos, que confunde a tua palavra com as mentiras que os homens, por quererem se autopromover, anunciam em teu nome. Tenha misericórdia, Senhor, na tua ira e torna a fazer nos nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado, que revelaram aos corações que tu és Deus, invisível, mas real, mas verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que levanta, o Deus que ressuscita, o Deus que faz o impossível acontecer por causa de um clamor, de um coração sincero. Lembra-te da tua imensa misericórdia. Essa é a nossa oração, igreja. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Queremos, Senhor, que a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, seja a motivação da tua grandeza se manifestar. Porque não haverá na humanidade dignidade. Não há na humanidade, mesmo no meio religioso, verdade. Não há justiça. Então, por que Deus haveria de se manifestar e vir ao nosso meio? Por causa da sua imensa misericórdia. Para salvar a muitos, para abrir os olhos de muitos, para desimpedir os ouvidos de muitos, para fazer brotar rios no ermo, mais uma vez, para fazer desertos florescerem só pelo poder do seu Espírito. E é isso que nós precisamos buscar, porque nós sabemos, como o profeta Abacuque falou, assim veio socorro e livramento, misericórdia de Deus sobre os israelitas, os judeus daquela geração. Receberam uma salvação do Senhor, ainda que alguns a tenham rejeitado. Mas foi o clamor para que a misericórdia do Senhor triunfasse no momento do juízo, que trouxe a grande salvação. Nós não merecemos que o Filho de Deus viesse se entregar como um sacrifício vivo. Viesse se entregar como um sacrifício de sua própria vida. Não com ofertas de alimentos, não com oferta de animais mortos, mas a própria vida.
Nós não merecemos esse amor. Nada fizemos para trazer o Redentor. Foi a grande misericórdia do Senhor. Essa grande misericórdia que continua existindo, e é por ela que precisamos clamar e confiar que na sua misericórdia Deus fará abundar de novo sobre a terra a sua manifestação. Deus ainda trará dias de avivamento, porque clamamos a Ele, porque ainda há um povo que ora, há um povo que se arrepende, e vamos ser esses tais em constante conversão todos os dias, buscando onde estão os ídolos, buscando onde estão os pecados, buscando aonde a iniquidade está nos indignando diante de Deus, fugindo das astutas ciladas do diabo, para encontrarmos este lugar. Como dizia Abacuque, esse lugar de sentinela, esse lugar de vigia, esse lugar alto, aonde vamos clamar ao Senhor, em tua misericórdia, realiza de novo em nossos dias as obras maravilhosas que fizeste no passado. Que venha, Senhor, esses tempos de refrigério, esses tempos de grande redenção, que venha, Senhor, para a vida da igreja, o levantar do homem interior, movido, conduzido, cheio do poder do Espírito de Deus, para enfrentar todas as circunstâncias com a expectativa de esperança, com a certeza de fé e com um novo cântico nos lábios. Queremos ouvir o som do céu, reproduzir o som do céu e nesse vento impetuoso de Deus, vermos as obras de Jesus Cristo acontecerem de novo. O sangue de Jesus Cristo lavando cidades, o sangue de Jesus Cristo restaurando famílias, o sangue de Jesus Cristo libertando cativeiros e cativos. Faze de novo, Senhor, essa obra, assim tornando o Senhor conhecido. Essa expectativa ardente da criação, de que os filhos de Deus se mostrem, que os filhos de Deus apareçam, não porque são médicos, não porque são políticos, não porque são ricos, não porque têm catedrais, não porque cantam muito bem. Os filhos de Deus aparecendo, porque trazem em suas mãos o poder redentor de Deus, o poder para tocar o enfermo e trazê-lo aos pés de Cristo, o poder para libertar os cativos e tirá-los da mão do inimigo, o poder de Deus para levar essa geração novamente a uma escolha definitiva: seguir a Cristo ou ao mundo. Mas hoje essa escolha está solapada em tantos enganos, em tantos caminhos de erro, que o homem não entende mais que é preciso decidir seguir a Cristo, amar a Cristo, não amar o mundo, viver para Cristo e nessa vida com Cristo realizar as obras de Jesus Cristo para que o conhecimento de Deus se manifeste na terra. Sim, e enquanto clamamos para que venha esse tempo de vivificação do nosso homem interior, de iluminação, de revelação espiritual, esse tempo poderoso em que o Espírito de Deus trabalha na humanidade através daqueles que amam a Deus, de uma forma intensa, promovendo cura e restauração. Esse tempo em que as nações poderão conhecer
que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, continua sendo Deus. Ele está no trono, ele ainda governa. E embora as nações cogitem coisas vãs contra o Senhor, este Deus Todo-Poderoso, do seu santo templo, se ri das cogitações do homem, porque com uma palavra da sua boca, com um sopro da sua boca, ele pode pôr fim em guerras, ele pode mudar toda a face da terra. Que Deus seja conhecido. E enquanto esse tempo novo que vamos clamar, que vamos esperar, que temos por promessa, não chegam, é ainda a própria oração do profeta Abacuque que nós devemos desenvolver. No capítulo 3, a partir do versículo 17, ele continua dizendo: e ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de oliveiras, e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o Senhor soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Aleluia! Enquanto esperamos um tempo da manifestação poderosa do Espírito Santo, através das nossas vidas, da nossa fé, da nossa comunhão, da nossa atitude como reino de Deus, como embaixadores de Cristo, mas enquanto ainda vemos as coisas à nossa volta em caos, em confusão, em conflito, enquanto ainda sofremos as perdas, enquanto ainda vemos tantas dificuldades, dizia o profeta, eu todavia me alegrarei no Senhor, ainda que falte, ainda que não tenha, ainda que me roubem, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é o Deus que me dá força. Ele é o Deus que faz os meus pés como o do servo, que me faz caminhar por lugares altos. O servo é um animalzinho que costuma caminhar pelas montanhas rochosas dos desertos. E subindo pelas pedras, ele procura a fonte das águas, os nascedouros das águas para se saciar. É ali, nos lugares mais íngremes, que ele sobe com uma agilidade imensa, onde ele fica seguro dos predadores, dos animais que de outra forma destruiriam a sua vida. Ele não tem garras, ele não tem força em si mesmo, mas ele tem pés ágeis para ir aos lugares altos. E lá nos lugares altos, mesmo que seja pulando pedra sobre pedra, em circunstâncias bem adversas, ali o servo encontra segurança. Pés para subir aos lugares altos. Pés para estarmos nos lugares altos. É essa graça que Deus nos dá para enfrentar os tempos difíceis. É a consolação do Espírito Santo. É a comunhão com o Espírito Santo. É essa comunhão com o sacrifício de Jesus Cristo, com os seus sofrimentos, que nos anima, nos eleva, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto, ainda que não vejamos nesse tempo, nesse momento, toda a manifestação da grandeza de Deus na nossa vida, nós temos em nós mesmos força para prevalecer, para subirmos aos lugares altos e ali, no novo nível, adorar ao Senhor, no nível em que as tristezas, as pandemias, as dores, as enfermidades estão abaixo.
no nível mais em cima, que só a fé pode nos transportar até lá. No nível em que temos comunhão mais profunda com o amor de Deus e nos alegramos no Senhor. Não olhando as coisas que temos, não nos alegramos pelo que compramos, não nos alegramos pelo que ganhamos, não nos alegramos só pelas pessoas que estão conosco, nos alegramos apesar de não termos quaisquer recompensas agora. Exultamos no próprio Senhor. Ele é a nossa maior recompensa. Ele é nosso grande tesouro, a joia mais preciosa. Exultamos nesse Deus que fez coisas tremendas e extraordinárias e em sua misericórdia vai nos ouvir e virá para realizar coisas ainda maiores nos nossos dias, segundo o clamor que deve haver no nosso coração. Porque hoje Ele é a minha força e Ele me faz subir e caminhar por lugares altos. Esse é o convite do Espírito do Senhor para as nossas vidas hoje. Clamarmos pela misericórdia do Senhor para vivermos tempos de avivamento, para vivermos Pentecostes de novo, para vivermos um mover extraordinário do Espírito Santo e vermos multidões atraídas ao conhecimento de Deus. Mas também o convite é buscarmos esses lugares altos, onde nenhuma pandemia nos entristecerá, porque nos alegraremos no Senhor. Esses lugares altos para a nossa fé e para o nosso coração, onde o medo não tirará a nossa paz, onde as más notícias não vão nos abalar, onde a doença, embora sendo um inimigo, não nos meterá medo. Lugares altos onde poderemos estar exaltando ao Senhor, porque Ele é a nossa força. O Senhor, Ele é soberano. Nisso está a nossa confiança. Temos um Deus soberano, que nos ama e em sua misericórdia, porque nunca seremos merecedores e não podemos esperar sermos, mas em sua misericórdia Ele ouvirá, Ele tem ouvido a nossa oração. Vamos orar juntos nessa hora, meus irmãos, para que sejamos fortalecidos, como disse o profeta Abacuque, na alegria de termos um Senhor que cuida de nós, que é dono das nossas vidas e é soberano. E exultar nesse Deus da nossa salvação, para nos elevarmos aos lugares altos. E se você está conosco, nos ouvindo nesse momento, e não tem essa experiência no seu coração, ou se distanciou tanto desse conhecimento de Deus que nem sabe mais como se aproximar, faça desse momento também a sua confissão, o seu arrependimento. Volte-se para o Senhor, venha e converta-se, porque o Senhor, mesmo quando merecemos a ira dele, o castigo, Ele se lembra da sua misericórdia e olha para nós através do sacrifício de Jesus Cristo. E quando somos indignos, cobertos pelo sangue de Jesus, recebemos da dignidade de Jesus e na justiça de Jesus somos justificados. Receba, aceite o sacrifício de Jesus Cristo para a sua justificação. Renda-se a Ele, não queira se tornar digno, não espere se tornar perfeito. Você se rende, pecador, arrependido, e o sangue de Jesus Cristo te purifica e te justificará diante de Deus. E assim você inicia uma nova caminhada de conversão todos os dias do seu coração ao Senhor. Vamos orar juntos. Deus bendito, Deus santo, Deus poderoso,
nas palavras, Senhor, do teu livro, lemos neste dia essa oração tão especial, tão perfeita para os nossos dias. E assim tomamos deste sentimento do profeta para dizer: na ira, Senhor, lembra-te da tua imensa misericórdia. Venha, Senhor, realizar nos nossos dias as obras maravilhosas que já fizeste no passado. Venha, Senhor, nessa época, nesse tempo, tornar-te conhecido, Senhor, através da tua grandeza. Enquanto, Senhor, nós te exaltamos, queremos viver na exultação do teu nome, da tua salvação. Queremos, Senhor, te pedir que os nossos corações sejam animados pela alegria do Espírito Santo. Essa alegria que não depende das coisas estarem bem. Essa alegria que depende dessa comunhão com o Senhor, com a sua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, seja a força agora para cada coração abatido, abalado, que venha o levantar do teu espírito no homem interior de cada um de nós, para estarmos aptos a subir para os lugares altos. Senhor, leva-nos aos lugares altos pelo teu Espírito. Leva-nos a um novo nível na adoração, na exaltação da tua grandeza. Leva-nos, Senhor, acima das negras nuvens, para que vejamos que continua o céu maravilhoso, o sol ainda brilha para além de toda tempestade. O teu trono está exaltado, o teu trono não será derrubado. Justiça e verdade estão firmando, o cetro não sairá das tuas mãos. O Senhor é quem reina. Torna-nos, Senhor, ágeis para vencermos todas as dificuldades deste tempo e não ficarmos no pé da montanha, mas subirmos para os lugares altos, aonde o inimigo não nos atingirá com suas astutas ciladas, com seus pensamentos maus, com as notícias ruins, com o medo que apavora o mundo que ainda não te conhece. Leva-nos, Senhor, aos lugares altos, a esse lugar da adoração verdadeira, a esse lugar da confiança irrestrita. Que o teu Espírito nos ensine. Como disse o profeta, faz os nossos pés como do servo, faz-nos caminhar pelos lugares altos, para o louvor do teu nome e para que a tua igreja seja livre para te adorar. Tu és bendito, tu és digno, tu és exaltado. Que se estabeleça o trono de louvores em cada família, um lugar de adoração, um verdadeiro altar ao Deus invisível e verdadeiro, Criador, sustentador, Salvador da sua criação. Que se levante em cada casa, em cada coração daqueles que creem no teu nome, a alegria do Espírito, para que nos lugares altos, nesses tempos de crise, cada coração se encontre mais íntimo do teu propósito, da tua vontade, da tua soberania. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo nas nossas vidas. Te louvamos e te bendizemos. Em Cristo Jesus. Amém. É muito bom compartilhar a palavra de Deus. É muito bom estar com você, mesmo sem podermos estarmos juntos, mas unidos por este sentimento. Vamos guardar essa esperança e seguir a palavra do Senhor para as nossas vidas. Como pastora do Ministério Nova Vida, eu quero te abençoar, eu quero te bendizer, no nome de Jesus, que o seu coração e a sua família sejam guardados e fortalecidos pelo poder do Espírito de Deus. E que quando passar esse momento difícil, possamos nos reencontrar como irmãos na fé e caminhar para ver as obras maravilhosas que o Senhor há de fazer. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus conduza a tua casa para a presença dele, que na sua casa exista, se levante
um lugar de adoração ao Deus verdadeiro, para que ele seja conhecido em toda a terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como da coça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo,